Vamos começar mais um Invest Nordeste Podcast, esse movimento de estímulo ao empreendedorismo e de valorização de histórias aqui do Nordeste para outros empreendedores e aí, como eu costumo falar, não só do Nordeste, né? Inclusive se inscreve aqui no nosso canal, se você apoia o empreendedorismo, seja você nordestino ou não, você é muito convidado para esse episódio, esse bate-papo com essa fera, que é o Rodrigo Bezerra, do Açaí Concept. E não só isso, tem muita bagagem, muita história para contar e compartilhar conosco. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Né? Já estávamos conversando aqui nos bastidores, eu tenho certeza que o episódio vai ser incrível. Obrigado por participar. Obrigado, Arthur, pelo convite também. Muito legal poder falar aí para todo mundo, né? Histórias de sucesso, às vezes de fracasso, mas Perfeito. que levam a gente a crescer e evoluir como empresário, como negócio, como pessoa. Então, obrigado demais pelo convite e parabéns também por todo o trabalho que você tem desenvolvido aqui. Que massa, que massa. Rodrigão, começando aqui, direto ao ponto, eu gostaria, assim, você é um dos fundadores, né, da trajetória e da história da marca Açaí Concept, né, que é uma marca consolidada, muito conhecida. Acho difícil que alguém aqui não conheça ainda, se não conhece tem que experimentar, inclusive, né, mas, cara, pra gente começar aqui, como é que foi e mesclando a tua trajetória pessoal, né? Que já tem uma grande lição aqui, inclusive, com o nascimento da marca, né? Como que surge o Açaí Concept e se você puder também trazer alguns números só de referência, né, do que vocês fazem hoje, como que vocês fazem, para quem eventualmente não conheça, entender um pouco do momento da marca de vocês. Legal, bom, eu comecei novo, eu tô com 45 hoje, eu comecei minha trajetória com 19 anos. Meu primeiro trabalho foi, na verdade, num call center. Excelente. Excelente escola. Como fazia administração e agronomia, deixei a agronomia e segui com administração. E eu trabalhei num estágio que era na antiga Telemar, que era a companhia telefônica. Então, assim, meu primeiro estágio muito, muito novo. E eu passei quase 6 meses, 10 meses atendendo clientes que ligavam para saber da sua linha ou reclamar, porque antigamente tinha telefônica. Então, parece que eu sou um dinossauro aqui, né? Mas, assim, peguei essa fase ainda e foi um aprendizado bacana. Sim. Então, eu aprendi ali a falar com clientes que estavam altamente chateados porque queria ter uma linha telefônica e não tinha. Ou problema, então, antigamente o celular não existia. E isso era muito importante para todo mundo, ter a linha telefônica ali e falar, eu quero instalar minha linha telefônica na minha casa, não, tem 6 meses, ninguém... Então, assim, foi um primeiro contato com o público, onde eu aprendi a me desenvolver e ter tato com o cliente, e falar e resolver problemas. Então, assim, foi uma experiência bem positiva também na minha vida, começando. E só uma observação sobre isso, algumas pessoas que acompanham o nosso conteúdo, né, são mais jovens. Sempre, nunca é demais lembrar o quanto que a tecnologia é exponencial, assim, no sentido de que, o cara estava incomodado porque primeiro não existia celular e, como consequência, nada do que muitos de nós usamos todos os dias aqui, né, de rede social, de WhatsApp, etc. Não tinha zero. E o cara, preciso de uma linha telefônica e não tenho. E ter participado disso, eu acho que... Foi no comecinho aí da minha história, fazendo esse estágio. Engraçado que tinha plantão. Então, às vezes, sábado, domingo, e meus amigos ficavam ligando para ver se caía. Para falar contigo. Para falar comigo. Então, no sábado, domingo, Rodrigo, tá trabalhando, vai cair em você. Então, era uma... Para você ver que coisa engraçada, né? Mas, desde essa época já, eu tentava trabalhar, focar nos meus negócios e queria crescer, né? Foi o primeiro contato aí, mas eu queria crescer e foi bem interessante para mim também. Tá bom. E logo em seguida, eu fui contratado por uma multinacional para ser promotor de vendas. Tá bom. Então, trabalhava lá colocando produto na prateleira. Então, uma empresa grande que eu aprendi muito. Passei 7 anos nessa empresa. Fui, obviamente, crescendo, né? E depois fui contratado por uma outra empresa, também outra multinacional, onde eu passei mais 8 anos, quase 9 anos. E aí eu já tinha a vontade de empreender. Então, Aqui você estava com quantos anos? Eu estava com... 30 e... quando eu comecei a empreender, 34, 35 anos. Legal, beleza. Então, assim, eu até hoje, eu pensando, gostaria de ter empreendido ainda mais cedo, mas eu acho que
esse caminho que eu percorri, Uhum. isso me deu muita bagagem. Obviamente, Perfeito. quando você sai do mundo corporativo, de grandes empresas, e você vai para o seu negócio e começar um negócio, são mundos totalmente diferentes. Totalmente diferente. E assim, a gente não tem tanta informação. Você está numa empresa, numa multinacional, onde você tem Scorecard, Nielsen, 1 a 4 checkout, 5 a 10, enfim, você tem uma leitura de mercado, de informação, que quando você sai, você, caramba, eu não tenho nada disso. Obviamente, hoje, com internet, com toda a tecnologia, você consegue se aprofundar em alguns assuntos, pesquisar, e você tem essa informação. Mas ainda assim são mundos muito diferentes. Muito diferentes. Então, você sai do mundo corporativo e colocar, arregaçar a manga e começar a fazer um negócio, é uma diferença muito grande que eu senti no começo, Sim. mas que, por outro lado, eu vejo o quanto isso me ajudou também em participar de coisas importantes e tomar decisões e ter uma leitura do mercado, não só do segmento que eu trabalho, mas assim, você tem uma bagagem Legal. que ajuda realmente na tomada de decisão. Perfeito. E às vezes visão de negócio, tudo que você aprendeu, como é que funciona o varejo, o que é importante, como é que dá pra gente trabalhar, como é que funciona o marketing. Lógico, numa proporção bem menor no começo, Sim. porque às vezes você toma decisão realmente pesquisando, mas muito é decisão sem ter a certeza que você está tomando a melhor decisão, o melhor caminho para o seu negócio. Mas faz parte do empreendedor ter que decidir. Então a decisão não é fácil, mas é fundamental, seja ela certa ou errada. Se você errar, você vai aprender com aquilo e tentar tirar uma lição positiva e tentar evoluir com o seu negócio. Às vezes uma decisão dessa muda realmente totalmente o jogo do seu negócio. Às vezes o seu negócio não está bem, você optou por um caminho que, caramba, com sua visão, com o seu feeling e acreditando também no que você acha, a visão que você tem para o seu negócio, que isso termina mudando muito bem o jogo de qualquer empresário. Só essa consciência já faz com que você lide com as fases difíceis de forma diferente, né? Tem um dos livros mais conhecidos em finanças pessoais, ou mais conhecido talvez seja o Pai Rico, Pai Pobre, né? Se alguém que estivesse começando a se educar financeiramente hoje me perguntasse, eu começo por onde? Eu diria Psicologia Financeira, que é um livro ele é bem mais recente, foi publicado alguns anos atrás, mas ele é mais profundo e mais atual. E uma das analogias que o autor trabalha dentro do universo dos investimentos, mas isso tem tudo a ver com empreendedorismo, é a história da construção da marca Walt Disney. E ele fala o seguinte, o Walt ele quase quebrou o negócio, né? Assim, ele passou alguns anos ali na UTI, né? E até que, eu não vou saber reproduzir em detalhes aqui, nasce o esquete da Branca de Neve. E a Branca de Neve, em poucos dias, faturou o que o negócio não faturou em alguns anos, tirou o negócio de quase quebrar, quitou todas as dívidas, e ali você tem um puta ponto de inflexão da história do negócio, né? Senão você tem a Disney antes da Branca de Neve, não teria depois, e por conta de sendo que é o seguinte, aquele esquete, antes dele, ele tinha escrito 500 que não deram certo, né? Então, às vezes, é uma decisão, ou um produto, ou um posicionamento diferente que muda a história. Exato. Né? E você tem que correr riscos. Não tem hoje, com o mercado tão competitivo que em alguns segmentos mais ainda, mas que se você não correr risco, você não vai evoluir. Sobre correr riscos, então eu vou juntar as duas coisas. Perto dos 35 anos, você sai para fundar a Açaí Concept. Isso. Que inclusive tem muita gente muito boa, com bons projetos, mas que não consegue apertar esse botão. Sim. Né? Porque ele traz muita incerteza, muita dúvida, que é percebida como risco e a gente é feito para evitar esse tipo de coisa. Por que você tomou essa decisão? Como é que foi o início do Açaí Concept? Né? E eu vou resgatar também, quando você começar a trazer aqui, alguns números do Açaí Concept hoje para situar aqui em caso ainda não conheça a marca. Tá bom. Quando eu tomei a decisão de montar meu negócio, eu já estava pesquisando, eu gosto muito de açaí. Tá bom. Então, tinha pouquíssimo açaí no mercado. Tinha uma empresa tradicional que vendia aquele açaí com outras coisas do Pará, tinha muito. Bom.
o formato que se tinha do negócio era ainda assim um formato muito tradicional do açaí, que Isso voltando quanto tempo? Isso quando eu comecei a pesquisar e amar o açaí há 15 anos atrás. Tá bom, e comecei beleza. como consumidor, ainda mais novo. E o formato ainda era um pouco tradicional e ainda não era difundido o açaí como ele é consumido hoje na maioria do país e mundo afora. Tá bom. E aí eu conheci meu sócio, que ainda assim é meu sócio hoje, que é o Miguel, que era um português e que estava trabalhando com açaí em Manaus. Ok. E aí a gente teve a oportunidade de se conhecer e eu disse, caramba, vamos, tu tá em Manaus aí, vamos montar uma operação aqui no Nordeste. Vamos. O Rodrigo é recifense pernambucano, Sou da né? terrinha aqui. E você conhece o Miguel lá no Norte ou aqui em Recife? Na verdade, o Miguel estava trabalhando com a fábrica e estava prestando serviço aí de consultoria, ele já conhecia também o mundo de franchise. Foi aí que eu conheci por telefone. E eu disse, cara, você já entende de açaí, eu quero montar um negócio de açaí. Tu pode vir para cá, para Recife, eu sou daqui, então a gente pode começar por aqui, a gente trocar uma ideia. Enfim, a gente teve uma sintonia muito grande. Tá bom. E, como se diz, no fio do bigode, perfeito. a gente, cara, vamos fazer, vamos investir, assim eu vou colocar X aqui, vamos sem contrato, sem nada, foi... Como é a história real de muitos negócios, né? Assim, não adianta. Assim, eu tive conhecimento depois de várias outras, de governança, governança no sentido do seu próprio negócio, não de multinacional, que às vezes você vive aquela governança, mas fica um pouco afastado com o time jurídico, você tem a questão de compliance, uma área comercial que você tem as diretrizes de compliance, de governança da empresa, mas não no seu próprio negócio e de estruturar uma área de governança. Tá. Então assim, foi no fio do bigode, vamos fazer, vai dar certo, bora. Então a gente pegou... E você ainda na multinacional? Eu ainda na multinacional. Legal. Então a gente optou por Maceió, eu trabalhava ainda em multinacional, e o Miguel já tinha conhecido Maceió, gostava da cidade, então vai para Maceió. Tá bom. Que eu vou ficar em Recife, eu estou trabalhando ainda, não posso estar em loja. Tá bom. Porque era uma primeira loja para formatar, modelar o nosso negócio. Vai para Alagoas, que eu fico aqui e depois a gente vai expandindo e eu estou aqui, tu está em outra cidade, isso já pensando sempre. E era loja, não era quiosque? Na verdade a gente montou, o primeiro foi um quiosque que não deu certo. Excelente. Foi um shopping, a gente tinha muita pegada, vamos entrar no shopping. O shopping ainda não tinha muito, poxa, açaí produto não era estranho. Um mix obrigatório, era uma coisa diferente ali, mas não era um negócio que ainda tinha um consumo tão grande. Aqui a gente estava em 2014, talvez. né? 2014. Comecinho de 2014. Tá bom. Então, os shoppings ainda não tinha isso como um mix do mall. Era uma coisa que assim, poxa, mas aqui, obviamente, alguns shoppings que tem um fluxo maior, que tem uma vacância menor, fica difícil você entrar e às vezes os valores mais altos. Mas enfim, a gente conseguiu entrar em um shopping no interior de Alagoas e passamos 6 meses lá, mas o negócio não fluiu. Não era em Maceió ainda, que era ainda uma capital, era no interior. E o negócio não deu certo, né? Ficava ali empatando, perdendo, mas o estresse que estava de ser uma cidade distante e a gente gerenciar isso, a gente colocou uma pessoa de confiança, mas aí tinha que ir lá, então... E a primeira é engraçado para você ver como são as coisas. Essa primeira loja que foi inaugurar, a gente trabalhava com máquina, né? A gente, com o açaí na máquina. E quando foi inaugurar esse quiosque, no shopping você inaugura, de madrugada você monta o quiosque, tem todo o trabalho, porque o shopping não pode, né, no horário comercial. E aí, inaugura no outro dia de manhã a operação. E foi engraçado que essa primeira loja nossa, primeiro quiosque, nossa primeira operação, quando foi 11 da noite, tá, a pessoa que estava responsável, o Miguel, e eu estava com a máquina em casa, a gente tinha comprado 2 para iniciar o negócio. Tá bom. Isso, eu me lembro, ainda comprei essa máquina no CNPJ de uma lanchonete que minha sogra tinha no shopping, a gente ainda sem CNPJ querendo conseguir. Então assim, aquelas coisas bem iniciais e que o negócio está partindo ali, é o primeiro passo, que
que é o mais difícil, que é a Sim, coragem sim, que sim, você sim. tem de mudar aí, e transformar a sua vida da forma como você quer, como empreendedor ou qualquer outra Perfeito, decisão que perfeito, você tome. perfeito. E aí a máquina, Não uma funcionou. peça estava quebrada. Tô- E aí me liga de 11 horas da noite e eu estava com a máquina em casa. Eu aluguei um carro maior e fui para Arapiraca. Saí de casa de meia-noite para ir para Arapiraca. Minha esposa foi junto comigo. Então, assim, a primeira operação, já com dificuldade, mas a gente foi, saiu, passei 6 horas dirigindo à noite, devagar, de madrugada, para levar essa máquina para a gente inaugurar no dia. Então, assim, são histórias que até me emociona olhar o passado e que as pessoas às vezes veem uma marca, algo que Não fez tem um ideia. certo sucesso Não tem ideia. e não tem ideia realmente dos bastidores. Ali é o show, né? Ali é o cliente e Sim, tudo, sim, mas sim. assim, a quantidade de problemas e de situações que você passa nos bastidores para tomar decisão e para mim isso marcou muito porque já foi iniciando com dificuldade. Eu digo, caramba, a primeira máquina. E aí não deu certo essa operação. A gente colocou um formato de totem, que era uma coisa menor, tentou num shopping também em João Pessoa. A gente foi colocado, prometeram a gente entrar no mall e depois a gente pegaria um ponto maior, um ponto melhor, Aham. um fluxo maior. E aí passou 3, 4, 5 meses e E cadê esse nada. ponto? Aí a gente nada. Foi aí que a gente abriu a primeira loja física, Perfeito. que aí foi uma loja numa rua importante de Maceió, que tem muita coisa por lá, muito Essa restaurante. segunda foi João Pessoa que você falou? Foi João Pessoa. Essa segunda também não vingou. Não vingou muito pelo ponto também, mas Tá bom. assim, a gente sabia que o negócio daria para faturar, não era um faturamento muito alto, porém o ponto que a gente entrou, a gente já sabia que era um Que não ponto que dava. não. Entendi. Mas a gente tinha uma promessa depois de ir para um ponto melhor, mas isso demorou, e aí? Perfeito. Né? Então, a gente tem que saber a hora certa também de... Nesse momento aqui, até antes da discussão de abrir a terceira loja física em Maceió, foi quanto tempo? Um ano e meio? Isso daí, a gente abriu a loja 2014, em junho. A gente há mais uns 10 meses. 10, 11 Nesses meses. 10 meses você ainda estava na multinacional? Então, aí eu estava na multinacional ainda, quando foi em maio de 2015, cheguei para o meu diretor e na época eu disse, ó, cara, eu quero focar no meu negócio, Tá bom. quero realmente focar na loja, porque a gente tinha aberto uma primeira unidade, a loja já estava começando a rodar bem. A terceira? É a terceira, Sim. já tava indo lá e eu disse, cara, vou sair. Aí ele, cara, espera um tempo aí. Eu digo, beleza, espero o tempo que for necessário. E aí contrataram um novo executivo e eu saí e fiquei focado no negócio. Sendo que esse negócio já estava muito bem estruturado no sentido de franquia. Meu sócio já tinha experiência com franquias, a gente só precisava estar com números positivos, né, números bons, para que o negócio fosse um negócio de baixa complexidade operacional, Tá bom. simples, dando certo formato, o consumidor gostando bastante do produto. Então, a gente já tinha algumas informações e diretrizes para, caramba, dando certo aqui a gente pode. E aí essa loja foi um sucesso. Essa Perfeito. loja foi um sucesso em Maceió. Me lembro até hoje de um parceiro nosso de lá do Maceió Ordinário, começou lá. Eu não sabia não. O Maceió Eu não sabia, não. Ordinário, o Diogo, um cara que fazia muito sucesso, faz muito sucesso lá com o Maceió Ordinário, que foi pioneiro nesse. E aí ele foi uma vez na loja e postou. Então isso já estava começando no Instagram também. Perfeito. Ele postou lá e tinha uma onça, a gente tinha uns quadros na loja, enfim. E tinha uma onça e um copo de açaí. E ele agora chegou da Amazônia direto aqui para Maceió. O açaí muito bom, produto bom. E a coisa foi começando. Então a gente era muito ligado também nessa parte de rede social já no começo, como é que funcionava. Ok. E isso foi crescendo e a loja virou um estouro em Maceió. Então, a gente brinca que eu ia para Maceió, ficava eu e Miguel, a gente não tinha nenhum escritório. Tinha um café que a gente ficava lá. Quando a gente chegava lá, era fila, pessoas na mesa do café só para conversar com a gente sobre franquia. Então, assim, o pessoal gostou muito do negócio, era um negócio Interessante. inovador.
Não, vocês não tinham, quando vocês começaram, ele não nasceu como uma, pô, vamos pilotar uma loja para virar uma franquia. Era uma marca própria e o próprio interesse das pessoas que fez vocês olharem para esse mercado ou não? Desde a concepção vocês já tinham essa ideia? Desde a concepção, a ideia era realmente franquia. Miguel já tinha experiência de franquia. Legal. E era um negócio formatado, simples. O que é que a gente tinha como modelo de negócio? Uma marca bacana, descolada. A gente tinha uma baixa complexidade de operação. Isso é importante, principalmente para quem está entrando no primeiro negócio. Não é um negócio com muitos itens, com a complexidade, com transformação de produto, cozinha. Então, era um negócio com baixa complexidade operacional, Tá bom. tinha uma boa rentabilidade e um investimento para o negócio dentro de um patamar bem interessante para quem não tem tanto recurso, mas que conseguiria ali investir e ter um payback bom. A gente conseguia payback às vezes de 8 meses, 12 meses. Então era um negócio muito bom e que a gente, aí a partir de então, a gente decolou vendendo franquias e o negócio foi crescendo. Qual é aí tem algumas curiosidades aqui, né? Você tem uma tese, né? O Miguel já se dedicava exclusivamente ou ele ainda tinha uma outra frente de atuação? O Miguel era 100% já no Legal. negócio. Então ele tomava conta da loja. Beleza. E eu, como estava trabalhando ainda no meu tempo ali, eu ficava Perfeito. conversando, organizando a parte administrativa. E aí, vocês vão lá, esse negócio aqui tem tudo para dar certo, eu abro em Maceió, no shopping dá errado. Depois eu coloco em João Pessoa, com a promessa de mudar, essa promessa não chega, mas o fato é que também dá errado. Vocês se questionaram em algum momento ali, disse assim, porra, seria legítimo falar o seguinte, porra, a gente tinha uma tese, ela não vingou, tá tudo bem, vamos continuar a vida aqui e tal, mas aí vocês foram para a terceira e a história tá contada, né? O que é que fez vocês não desistirem da tese e mais uma vez investir numa terceira loja que provavelmente exigiu um investimento inicial maior do que a primeira e do que a segunda? E o que a gente tinha era muita convicção do produto. Tá bom. A gente tinha, no produto. No produto. A gente sabia que o açaí, e a gente começava a ver algumas movimentações, que o açaí estava começando ali, as pessoas, quem tomava o produto, caramba, que negócio. Tinha uma recorrência muito boa, então diferente às vezes de uma sorveteria. Hoje muita coisa está mudando, até modelos açaí com sorvete e tudo. Mas diferentemente de um sorvete, o açaí ele tem uma recorrência. Perfeito. Então, não, o cara isso entra na dieta dele, né? Exatamente. E às vezes até a criançada gosta até de misturar. Então, uma das coisas que a gente teve no começo, que foi uma sacada muito interessante no sentido do marketing, foi que a gente colocou caldas e acompanhamentos sem limite. Entendi. Então, a gente criou um modelo de negócio onde o cliente chegava e tinha as granolas, tinha outras coisas e tal. Como é que eu faço? Não, você pode colocar o que você quiser. Do seu jeito. Então a gente criou essa pegada. Então, pro consumidor que normalmente paga-se por topping no começo, quer mais isso, mais 3, mais 5, mais... A gente, caramba, isso dentro do copo. Isso não é um refil que você vai de refrigerante que você Sim, faz. claro. Mas você vai poder colocar o que você quiser dentro do copo. E tem uma coisa assim, a minha cabeça, né? Porque eu sou aquele cara que eu sento numa loja de qualquer segmento. Então eu vou comprar uma roupa, vou tomar um açaí. Inevitavelmente eu começo a fazer conta. Né? Assim, porra, quanto é que custa esse copinho aqui? O cara tá vendendo por tanto, tá, não sei o quê. Já vai. Como é que Exato. é esse negócio? E aí eu fico, quase aquela história de que num olhar menos treinado, né? Há o risco de eu falar uma bobagem aqui, mas num olhar menos treinado, fala assim, pô, os caras estão perdendo dinheiro se ele coloca topping ilimitado. Mas, na verdade, primeiro que se acaba atraindo demanda, né? Então isso tem que entrar na conta. E outra coisa, acho que poucos toppings custam mais caro do que o próprio açaí, né? Exato. O cara coloca muito topping, eu acabo colocando menos açaí. Essa é a conta. Na verdade, você tem um CMV ali, Sim. que você tem um CMV médio, que você controla. Se você vende um topping que tem uma saída muito alta, que é mais caro, você termina perdendo um pouco e pode subir um pouco o seu CMV. Mas, assim... dentro de um copo, você vai colocar, o açaí é um produto caro. Então, vou dar um exemplo. Se você coloca amendoim, a conta de reais por quilo ali. Né? Quanto é que custa o reais por quilo do açaí, quanto é que custa o reais por quilo do amendoim ou de uma granola. Então, e tem a questão da densidade também. Né? Se você vende o produto que não é no peso,
você tem a densidade. Então tem itens que eles têm um peso X, mas que ele ocupam mais volume dentro do copo. Perfeito. Então, se você pegar uma granola, se você pegar 1 quilo de granola, ele não vai dar um litro. Vai dar mais do que o copo 1 quilolitro. Na densidade não é 1 para 1. É isso aí. Então isso termina também, são aí a experiência de fazer conta, isso, dentro do modelo de negócio que você cria, que você vê alternativas ali para deixar um preço acessível, dar essa liberdade para o consumidor, que ele entende isso, principalmente no começo, que foi muito forte isso. Hoje em dia mais não, hoje tem selfie, tem uma variedade grande de formatos, mas no começo isso foi bem bacana para as pessoas. Caramba, eu posso fazer isso. É uma das coisas que o cara compra quando ele está adquirindo uma franquia, né? Então, o custo e o tempo de todo esse processo de experimentação, essa curva de aprendizagem, eu pego tudo pronto. Exato. Rodrigão, você, certamente, como o negócio de vocês, ele penetra muito no universo de franchising, né? Porque são dois know-hows diferentes aqui, né? Que se juntam. Mas eu queria te fazer uma pergunta que vai na contramão disso. Sim, por exemplo, você tem mais de 200 lojas de franqueados, não é isso? Puta, mas assim, não tenho dúvidas que você tem muita experiência de como é que faz para um franqueado dar certo, por que ele dá errado, frustração de expectativas e assim por diante. Quem tem uma rede de muitos franqueados, além dos desafios do relacionamento e da formação e da performance dos franqueados, mas quais são os maiores desafios da porta para dentro? Bom, boa pergunta aí, Arthur. Assim, sempre franquia, o franqueador e o franqueado, eles têm que estar em perfeita sintonia. Obviamente que no mundo de muitos franqueados, vai ter vários perfis aí de pessoas e de franqueados. Tem franqueado que entende que a franqueadora realmente agrega muito ao negócio dele. Porque tem franqueado, às vezes, que compra uma marca, gosta do produto como consumidor, adora a marca, acha o negócio bacana, analisa o plano de negócio, acha legal e topa investir. Esse é o passo. Ele está procurando uma franquia e entra na rede. Às vezes, esse franqueado ele tem que entender que uma franquia, o CNPJ é dele, mas você comprou uma franquia, você não ficou rico. Sim. Existe um processo, você precisa trabalhar. Tem cara que diz, não, vou montar uma franquia e agora vou viver disso, cara. É um botão, né? É um botão, eu sou um franqueado, não montei meu negócio próprio, é um franqueado, a franqueadora vai fazer tudo. Então isso não existe em franquia nenhuma, em rede grande, rede menor, não existe. O cara tem que entender que existe uma franqueadora que criou uma marca, que criou um conceito, que experimentou, foi testado, aprovado, funcionou para uma grande parte de pessoas e de franqueados. E quando esse cara entra com a expectativa, e a gente tem que ser muito claro na abertura de uma venda, na comercialização de uma franquia, cara, isso aqui é para você entrar, arregaçar a manga, porque o franqueado que a gente gosta é o franqueado que está em cima do negócio. Sim. Tem muita gente que compra uma franquia, não, eu vou colocar, às vezes a esposa não está mais trabalhando, então eu vou colocar minha esposa, mas às vezes a esposa também não quer muito aquilo, e daqui a pouco gera uma confusão, porque o negócio não está indo tão bem, Sim. e aí... Então, assim, o franqueado tem que entender, e é um desafio nosso, primeiro, de dizer que aquilo tem um padrão. Então, a pessoa não pode querer reinventar totalmente a roda. É óbvio que tem franqueados muito bons que eu prefiro até segurar do que empurrar. Tem aquele franqueado que é um pouco mais... tá ali, mas assim, também não está muito preocupado. O franqueado que é mais ousado, esse cara pode dar dor de cabeça no sentido de querer mudar tudo. Tá. E não é isso. Às vezes, precisa se pilotar. Ele não pode chegar e mudar a loja dele achando que o mix de produto dele tem que ser esse. Porque senão isso descaracteriza uma franquia, que tem como regra uma padronização. Sim. Porque se você toma uma loja em Casa Forte e vai tomar uma loja na Madalena ou em Boa Viagem, eu espero a mesma você coisa. Gostou e você tem que ter a mesmo resultado para você. Você não pode chegar lá e dizer assim, não, meu açaí é diferente. Perfeito. Não pode. Então, às vezes a expectativa do franqueado e entender que nós da franqueadora sempre estamos inovando, estudando, analisando, testando,
para que isso depois a gente repasse para a rede, isso é suporte. A palavra mágica do que o franqueado fala é suporte. Então, Perfeito. suporte no marketing, ele quer fazer um outdoor para a cidade, nosso time vai, faz, manda para ele confeccionar. Um calendário promocional, dia das mães, ou dia do açaí, ou dia de... Enfim, construir um cenário, um planejamento de marketing e a gente ativar. Sem contar com todo o suporte que se tem, por exemplo, delivery. Delivery hoje é uma realidade. Sim. Hoje é difícil um negócio de alimentação viver sem delivery. Sim. Então, eu tenho outras marcas também que têm foco no delivery, como franquia, que termino investindo em alguns outros negócios. Tento estar na minha zona aí de conforto, no sentido de que eu posso agregar muito pelo conhecimento que eu já adquiri. E que delivery é uma realidade. Então, hoje é muito simples, pediu aqui, chegou em casa, então esse mercado cresce muito. Então a gente também tem especialistas em delivery que trabalham, que ficam olhando só número, resultado, indicadores negativos, os KPIs que a gente tem, cancelamento de pedido, tempo online, ser super restaurante, por exemplo, no iFood, que você tem esses indicadores, isso aumenta em 20% sua venda dentro da plataforma. Então assim, Legal. Tem muito conhecimento, aprendizado, através de erros também, muitos erros, na verdade, mas que a gente termina mostrando para o franqueado e tentando, às vezes a gente tenta convencer o franqueado sobre uma coisa que a gente já testou e aprovou e tá bom, que às vezes o cara diz, mas pô, isso aqui, será que não? Sim. Mas eu tenho que investir isso aqui, cara, você investe aqui, mas o resultado que você vai ter, a quantidade a base de clientes que vocês vão ter no primeiro momento, depois você cai e começa a ter recorrência desses clientes. Então assim, é muito estudo, muita dedicação por trás do negócio para o franqueado entender que a franqueadora sempre quer somar. Nessa relação onde se às vezes já tem um perfil do cara que ele às vezes, se ele não entende, né, a base do modelo de negócio, que é a padronização, como você comentou, já aconteceu de você olhar para o cara. Uma vez eu vi uma analogia, que eu nem vou entrar no mérito de concordar ou não com ela, né? Mas eu vi um cara abrir um treinamento para um time de franqueados, eu ia palestrar também, ele fez assim, quantos de vocês aqui se consideram empreendedores? Aí, pô, um monte de gente levantou a mão, né? Era um treinamento de formação. Eu não sei como é que esse cara falou isso, porque ele estava fazendo um treinamento para uma franqueadora, né? Mas eu entendi o ponto dele, assim, ele pegou e disse assim, e por que vocês estão aqui? Você é um empresário, você não é um empreendedor. E você tem que respeitar isso, porque essa é a base da relação saudável com o franqueador. Então, a analogia que ele está dizendo é o franqueador criou a coisa, e você está pegando essa coisa pronta. Então, pô, respeita essa decisão de pegar a coisa pronta e replica o método aqui. Pergunta é, você já encontrou com um cara que você disse, meu irmão, esse cara vai querer virar o modelo de cabeça para baixo e esse cara deveria ele mesmo montar a marca dele? Você já demitiu o candidato a franqueado no processo seletivo? Falando, cara, não é para você isso aqui. Tá. O que acontece às vezes, que é bom às vezes separar, temos excelentes franqueados. Sim. Muitos bons. Obviamente, dentro de uma rede grande, tem pessoas que às vezes o perfil dessa pessoa não ajuda o modelo de franquia. Porque assim, modelo de franquia é um modelo colaborativo. A gente criou um negócio, testou e aprovou. Não que esse negócio vai ser assim por eterno. E o feedback dos franqueados é muito importante. Obviamente tem franquia que é um pouco mais rígida em relação a algumas coisas, outras mais flexíveis, mas como base, a franquia é um modelo colaborativo. Então, quando eu digo que existem franqueados mais ousados, como você está falando, esse cara não tem um perfil, na hora que você fecha uma franquia, eu já tive decepção com franqueados que eu achava que teriam um perfil bom. Perfeito. E franqueados que eu achava que, não apostava tanto, o cara... Então, é difícil. Às vezes o cara pega um cara mais inteligente, mais técnico, que tem uma bagagem, isso, aquilo, outro. Às vezes esse cara também é um cara que é muito técnico e não... Cara, empreender também precisa... Transpiração. Você precisa estar ali. Então, hoje tem grupos de franqueados que têm um faturamento, às vezes, maior do que o próprio franqueador. Que o cara, ele é um especialista em operação. Perfeito. Você precisa de gente para operar. Perfeito. Ou você cresce
como investimento e você abre operações próprias, ou você vai para o mercado de franquia e você pega possíveis parceiros que você acredita que vai fazer o trabalho e vai crescendo sua rede, mas isso de forma colaborativa. Mas é um entendimento no mercado de franquia que, se não houver esse tipo de parceria entre franquia e franqueado, o negócio tende a não andar tão bem. Obviamente, toda franqueadora tem franqueados que compram a marca, que brigam, que acreditam tanto e abrem 1, 2, 3, 4, 10 operações de uma marca, como tem franqueados que às vezes entrou ali, ficou naquilo, tá legal, tá pagando minhas contas, estou ganhando uma grana bacana e é isso que eu quero. Então a gente tem que respeitar o perfil de cada franqueado. Mas é sempre um desafio, tá? É sempre um desafio a gente conseguir acertar em todo o perfil de franqueado. E a gente pega assim, e somos seres humanos, e que bom que somos todos diferentes, né? Então, existe uma diversidade muito grande dentro dos franqueados, pelo menos na minha rede. Sim, legal. Você tocou assim, porra, eu peguei o carro meia-noite e fui para Arapiraca com minha esposa, e eu estava bem atento aqui, você disse assim, porra, até me emociono de lembrar disso. Dentro do universo finanças tem um autor muito conhecido chamado Nassim Taleb, que ele diz que o aprendizado é biológico, né? Ou seja, eu posso contar sobre dirigir à meia-noite para Arapiraca, mas só quem fez isso que entende, né, tudo que envolveu essa experiência. Então eu posso falar sobre a guerra, mas só quem vai para a guerra que entende. Quando a gente olha para trás, nos últimos 10 anos, por exemplo, vocês têm uma marca muito forte, com uma história muito bonita, com muitos tropeços, mas mais acertos do que erros ao longo do caminho, uma rede enorme e tal. Essa resposta aqui, Rodrigão, ela pode ser estritamente profissional ou ela pode ser um pessoal que se mistura com a vida profissional, mas qual foi o teu pior momento, assim, ou da marca, que você olha para os 10 e fala, porra, aqui foi muito difícil para mim? Eu acho que ter passado por uma pandemia, né, foi um negócio que encolheu um pouco o nosso negócio. Então, não foi Brasil. A gente tem operação em outros países. Não é uma coisa que está localizada, um problema localizado que você diz assim, cara, vou resolver isso aqui. A gente ficou sem... Cara, imagina, eu tinha muitas operações. Na época você tinha quantas operações? A gente tinha 300 operações, mais ou menos. E a gente vê que, pô, os franqueados, caramba, e aí? Você precisa... A gente tem que estar muito seguro, ver algum tipo de planejamento que a gente consiga para deixar todo mundo tranquilo. Cara, a franqueadora tá junta, vamos junto, a gente vai segurar a comunicação. Puta merda, e aí tem gestão de emoção de 300 pessoas. Alguns não devem ter sobrevivido, né? Vários. A gente tinha operações em shoppings, então shopping ainda mais complexo, né? Porque não podia... Era complicado. Rua você ainda consegue o delivery ali e tal. Mas dentro de shopping o negócio ficou mais apertado. Puta merda. Então a gente teve realmente, faz parte, né? Mas a gente perdeu franqueados nesse momento. Por outro lado, teve o delivery, a gente já era uma empresa preparada para o delivery. Eu me lembro que no começo do iFood, por exemplo, onde o iFood não... Eu ligava ainda estava muito na operação, ligava para a franqueada, cara, coloca o iFood, cara, pelo amor de Deus, tô dizendo que é um caminho bom, e o cara, iFood. E essa resistência porque a marca iFood não era forte ou porque ela ficava com um pedaço do faturamento? Tava começando assim, o delivery, por exemplo, delivery de açaí, era um produto gelado. Porque acho que tem uma resistência por conta disso, né? Pô, mas o cara vai pedir o açaí e vai chegar derretido, será que o cliente vai querer e tal? Com o tempo, o negócio, obviamente, de delivery cresceu, o mercado cresceu muito e virou uma realidade que você não pode estar fora. Mas eu me recordo eu insistindo para se colocar delivery. Eita, desculpa. Faz parte. Eu insistindo para colocar delivery na operação. Então, são coisas e passo a passo que a gente vê o mercado dando e a gente também se desenvolvendo que faz caramba. Mas a pandemia foi porque a gente tinha master franqueados, então Portugal, ou Suíça, ou Equador, ou sei lá, qualquer país que a gente tivesse operação, então ficou tudo parado.
Então não era um problema localizado aqui, uma operação segura aqui, parou tudo. Perfeito. E a gente ter a inteligência emocional e tomar decisões ali. Fora que não é só na gestão da turma, né? O teu negócio também está comprimido aqui. Totalmente. Então, a fonte de receita que a gente tem. Então, segurar, então tinha que ter um processo de comunicação de circulares e de vídeos, enfim, com a rede vai passar, e a gente sempre sendo muito positivo, por mais que de fato a gente era, mas com a situação bem pesada para o nosso lado também. Perfeito. Então, mas a gente terminou passando por isso. Óbvio, existem momentos, né, que a gente passa, a gente já passei por muita coisa, possibilidades de M&A, entendo mais desse mercado também hoje, coisas que a gente passou ao longo desses 10 anos, que dá muita bagagem, mas que você passa por muitas dificuldades também. Então não são só flores. Dentro da empresa, cara, tem tudo. E são pessoas, né, que você tem que gerenciar, são sócios, né, com cabeças às vezes diferentes, cada um no seu momento. Então, mas a pandemia eu acho que foi uma experiência bem difícil, mas muito rica no sentido de passar por uma crise Sim. desse tamanho. Essa história a gente vai contar. Né? Você tocou em M&A, né? E eu vou te fazer uma pergunta. E é o tipo de coisa que não tem cartilha, né? Não tem resposta certa e errada. Mas assim, o cara que está nos ouvindo e tem um negócio, né? À medida que o negócio vai dando minimamente certo, né? Você começa a ter você atrai uma atenção, e às vezes essa atenção é para você fazer muitas parcerias, às vezes é para você entrar ali no processo de discussões societárias, né? A pergunta é, quando que é o momento certo para o cara começar né, com a tua experiência, o que vocês passaram, para o cara começar a abrir, a dar atenção para discussões de M&A? Porque se eu começo a olhar muito para isso antes da hora, eu atrapalho a operação. Sim. Né? E eu vejo um monte de gente caindo nesse... Não é erro, né? Mas se atrapalhando um pouco aqui. Ou isso é tão particular que no final do dia não tem como ter, assim. Mas mesmo que seja do ponto de vista intuitivo, né? O que é que você diria para o cara que está empreendendo? A partir de qual momento ele tem que olhar para isso? Eu acho que o primeiro passo, e você que está aí no mundo das finanças, é você estruturar seu negócio, ter o mínimo de governança necessária para que você tenha os números, tenha uma tese bem definida do seu negócio, porque normalmente em M&A, dependendo do fundo ou de um family office, enfim, alguém que queira entrar no seu negócio, a primeira coisa que ele vai ver é, caramba, como é que está a tua empresa? Sim. Então, se você não tem um mínimo de governança, pelo menos uma contabilidade, um DRE bem feito, enfim, a parte tributária, se você não está com isso minimamente organizado, para um fundo que é um fundo mais profissional, dependendo do fundo que você vai investir, ou uma pessoa física, inclusive, que pode querer entrar no negócio, que é um negócio um pouco mais fácil nesse sentido, você tem que saber o momento, e na minha opinião, esse momento é quando você tem um pouco dessa estruturação, ou muito dessa estruturação, e que você pode ainda crescer. Tem empresas que estão no sentido que estão indo muito bem, tem caixa, tem como crescer de forma independente, crescer, abrir, tá com EBITDA maior, de repente um momento melhor. E se você acha assim, caramba, o que é que eu quero da minha vida? Aí eu acho que é o segundo passo, você construir uma base, tem uma tese de crescimento bem feita, bem estruturada, bem planejada. Agora, o que é que eu quero? Primeira coisa, eu quero estar dentro desse negócio quando eu vender? A primeira pergunta que você tem que aí são decisões pessoais de cada sócio. Segundo ponto, qual o fundo, qual o tipo de sócios que eu quero ter? Legal. Às vezes você quer um sócio que vai mandar no seu negócio, você é o tipo de empresário que você consegue lidar bem com alguém tendo a maioria das ações da sua empresa. Perfeito. E aí, ou não, você é um cara que quer estar no negócio e quer ainda ter o poder de decisão. Então, eu acho que é uma decisão pessoal. Lógico, tem gente que prefere vender na alta ou não, já suguei, se caiu mais um pouco, agora é a hora de repente de eu vender e dar uma injeção. Porque também tem muitas... Vai ser cash in? Vai ser cash out?
Às vezes é investimento no negócio. E só para quem não está familiar, né, o cashing é quando o investidor, seja ele um fundo, um investidor individual, ele coloca dinheiro na empresa, né? E o cash out é quando isso vai para o bolso dos sócios. É isso aí. Né? E aí tem uma série de questões aqui, porque o dinheiro na empresa, ele estimula o desenvolvimento da própria empresa, né? Então eu fortaleço a empresa. Por outro lado, é mais barato para quem compra comprar via cash out, né? Sim. Porque, com analogia aqui, imagina que você que está nos ouvindo aqui tem uma empresa que é avaliada em 10 milhões de reais, né? Se alguém investe 10 milhões de reais, quanto que esse cara tem da empresa? Depende se é cash in ou cash out, né? Então, se é cash out, ele tem 100% da empresa. A empresa vale 10, ele te deu 10, né? Mas se ele coloca na empresa, ele tem 50%. Porque na hora que ele injeta esse dinheiro no fluxo de caixa da empresa, essa empresa agora ela valia 10, tem mais 10, ela vale 20 e ele tem 50%. Perfeito, é exatamente isso. E aí o cara é um empreendedor que ainda quer estar no seu negócio, né? Então, esse recurso que vai para a empresa tem que ter uma tese interessante, uma tese sólida para como utilizar esse recurso. Então, eu acho que muitas pessoas que pensam em M&A ainda não tem muito claro... Nada disso. Então, o que é que eu vou colocar um recurso dentro da empresa? Mas assim, quem coloca um recurso precisa saber para onde vai esse recurso, como vai ser utilizado, em que tempo esse recurso vai voltar e qual vai ser nossa tese de crescimento. Que o cara colocar que seja esses 10 milhões e o cara continuar com 50% da empresa e outras 50% de um fundo ou de qualquer outro investidor. Mas e aí? Vai alocar o recurso? Porque ele tem que gastar esse recurso. Melhor, tem que investir em alguma coisa para a empresa crescer, para essa empresa não ter o valuation de 10 milhões, mas ter um valuation de 50 milhões daqui a um tempo. Então, assim, é um mercado que cresce, que as pessoas como você e outros que trabalham aí no mercado financeiro, que tem muito conhecimento para passar, isso ajuda muito, não só em finanças pessoais, que é um negócio muito, a população brasileira não tem isso. Então, esse trabalho que você faz de desenvolvimento, de dar essa consciência financeira, isso vai não apenas para a pessoa física, mas para muito empresário que está começando ou não, ou empresário que já estão com a empresa grande, mas assim, ainda não teve a possibilidade de discutir certos assuntos e entender certos assuntos, porque em uma hora pode acontecer. Isso que você... eu nem esperava, tá, Rodrigo? Foi muito legal essa tua observação. Antes de empreender, eu trabalhava na Deloitte, justamente na área de fusões e aquisições. E ao longo do tempo, pelas próprias empresas que fui sócio também, eu participei de muitas discussões de M&A, né? E, cara, o que mais tem, né, é o investidor, e isso é fundo e é na física. Frustrado porque fala, porra, o cara tem um puta projeto, não sei o que, mas eu não consigo colocar dinheiro porque o negócio tá uma bagunça, eu não consigo entender qual é a margem, não entendo, tem contingência pra cacete. Exato. Então você viveu isso na pele, né? O Ricardo Canella, que vendeu o Colégio Motivo, fundador do Green Mix, que é um cara que vem aqui e já confirmou também a agenda no Invest Nordeste, ele fala isso, ele diz assim... toda empresa ela deve nascer com orientação de que ela pode ser vendida um dia. Sim. Porque mesmo que você nunca seja vendido, né, essa preocupação vai trazer boas práticas de gestão, o que vai fazer de um negócio melhor do que ele poderia ser. É isso aí. Inclusive eu vou pedir para colocar o link aqui, se você tem empresa, tá? Especificamente aqui, pequenos e médios empresários, se você tem empresa e você entende que tem muito espaço para melhorar a gestão, tá? A gestão financeira, controladoria, gestão tributária do teu negócio, tem uma ferramenta que a gente utiliza dentro dos processos de consultoria, que é o ProWeb, que é um diagnóstico financeiro profissional em teia. Então você analisa a empresa em 10 perspectivas, não só perspectivas financeiras. Nossa. E quem for ouvinte aqui do Invest Nordeste Podcast e for empresário, a gente vai fazer gratuitamente esse diagnóstico do teu negócio, né? É legal porque você já identifica oportunidades de melhoria e riscos ocultos que normalmente viram, quando você aperta alguns parafusos, fluxo de caixa muito rápido. Então a gente coloca esse link aqui na descrição e eu vou caminhar para o final trazendo mais duas perguntas aqui, Rodrigão, que é o seguinte. Essa aqui pode ser que você tenha dificuldade de resgatar, né? Algumas perguntas mais rápidas. Isso aqui é o seguinte, tem alguma máxima, tá, dentro do universo do empreendedorismo que ela é muito replicada, né, mas que você não concorda tanto com a tua experiência, a tua visão de mundo? Por exemplo, em finanças pessoais, só para te dar uma referência aqui,
Tem muita gente que diz assim, não importa o quanto você ganha, e sim como você administra seus ganhos, né? Então tem uma ideia aqui de que, pô, não adianta de nada você ganhar muito e gastar mal, né? Mas na vida real importa muito quanto você ganha, né? Então isso é uma coisa que é muito replicada e eu pessoalmente não concordo tanto. Então tem alguma, esses bordões ou um caminho aqui do empreendedorismo de forma bem aberta aqui, que você diz assim, porra, na minha experiência isso aqui é diferente, velho. Assim, com minha visão de mundo funciona diferente. Tem alguma coisa que te vem à cabeça? Eu acho que dentro do empreendedorismo, assim, às vezes o cara precisa ser um cara desenrolado, um cara com obviamente, certa coragem. Mas eu acho que empreender é para todos. Eu acho que Muito empreender bom. é para todos, portanto, que ele se prepare, né? Então, assim, a gente vê casos de sucesso e, obviamente, nem todos esses empreendedores têm um perfil, às vezes, tão agressivo. Perfeito. Obviamente que o cara tem que ter coragem para tomar decisões, o cara precisa ter um certo conhecimento, mas assim, tem gente com perfis diferentes que às vezes não é esse cara 100% sangue nos olhos, mas que é um cara que, cara, ele pode ir mais devagar, não vai ser um cara tão... Vou abrir 100 lojas hoje, nesse ano, mas é um cara que é um pouco mais comedido no seu plano de crescimento, dentro do seu negócio, mas é um cara que é consistente. Perfeito. É um cara que vai, vamos com calma, a gente vai chegar lá um pouco mais devagar, mas a gente vai chegar lá. Então, acho que a agressividade no mundo dos negócios, ela é sim importante. Assumir riscos também é sim importante. E esse risco, e aí no mercado financeiro fazendo uma ligação, esse risco, às vezes, é o maior retorno ou o menor retorno. Porém, você pode, às vezes, minimizar seus riscos, não ser tão agressivo, mas construir dentro do seu planejamento uma coisa mais comedida. Vou abrir 10 lojas esse ano. Dentro do contexto do cara. 10 pode ser, 100 pode ser. O que é que eu gosto disso aqui? Primeiro, eu compartilho da tua visão, tá? Então, é isso. E o cara respeitar, aqui passa por um processo de autoconhecimento, né? Você respeitar o seu ritmo, você respeitar o seu perfil. Exatamente. Né? Muito bom. Quem é que você gostaria de ver aqui, né? Tem algum empreendedor aqui do Nordeste que você admira a história, que você conheça, ou talvez você não conheça, mas você fala, pô, essa marca aqui é legal, e que você gostaria de ver aqui no Invest Nordeste Podcast? Cara, tem algumas pessoas, obviamente eu tenho outros negócios que tem uns sócios fundadores. Tá bom. Eu investi recentemente numa empresa chamada Haru Sushi, okay. É o grupo Haru. Conheço. Hoje a gente tem 40 unidades, a gente vai estar aí possivelmente com 100 unidades, fora o número de IDs que a gente tem. Então a gente está com um faturamento muito bom, acho que a gente quer chegar na casa dos 100 milhões de reais de faturamento. Então são dois fundadores, mas tem o Fernando e o João, e eu me associei exatamente para levar um pouco do meu know-how de franquia e crescer junto com eles. Eu acho que seria uma conversa boa, que é uma empresa que está em pleno crescimento e é focada no delivery, que é uma realidade hoje. Alimentação, tudo não fica sem delivery. Tem uma pessoa que eu gosto muito também de franquias, inclusive a gente está fazendo uma parceria com a filha dele, com um projeto, que é a Vanessa Lopes, com a Alisson. Alisson vem para cá, Alisson já confirmou Alisson que vem. É amigo meu, a gente está com um projeto junto também, com outros sócios meus, um projeto de joias em prata, enfim. Legal. Uma coisa bacana que vai ter futuro aí, que eu acho um cara fantástico. E tem outras pessoas aqui também, não só de Recife, tem o próprio Fernando da Sal e Brasa, que hoje é diretor da ABF Nordeste. Assim, tem vários empresários aqui que eu acho que... Tomou nota aí, né, Pri? Tomou nota aí. Que o nosso compromisso é convidar essas pessoas para conhecer as histórias delas e, através delas, inspirar outros empreendedores também. Não, tem muita gente boa no Nordeste fazendo história, fazendo sucesso. A gente fica com aquela impressão, Sul, Sudeste, mas assim, o mercado, principalmente de franquia, né, o franchise aqui, também é muito, muito ativo e tem boas marcas que estão saindo daqui do Nordeste, com a bandeirinha nossa aqui e indo para o Sul, para o Sudeste, Centro-Oeste, para o Norte e para fora do Brasil. Sim. Né, como é o nosso caso, que graças a Deus a gente tem um futuro grande, um oceano azul lá para fora do Brasil com açaí. Muito bom, meu irmão. Rodrigão, para quem quer empreender ou quem já está na pista,
tem algum conteúdo, né, para a gente fechar aqui com chave de ouro? Tem algum conteúdo aí, antes de te fazer essa pergunta, se você chegou até aqui e não é inscrito ainda no nosso projeto, no nosso canal, se inscreve se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver num streaming de música, você consegue avaliar, coloca 5 estrelinhas lá para fortalecer o nosso trabalho e compartilha essa brilhante história aqui, né? Eu tenho certeza que, independente do momento que você estiver numa jornada empreendedora, tem ensinamentos relevantes aqui, trazidos pelo Rodrigo com a experiência de quem está no campo de batalha. Dos conteúdos que você consome, né? A minha pergunta para você, Rodrigo, antes de agradecer a gente fechar com chave de ouro, é a seguinte: tem algum filme ou algum livro ou algum podcast que fez diferença para você, que você fala assim, puta merda, isso aqui foi um negócio que eu apliquei, ou então isso aqui, pô, mudou minha mentalidade, me ajudou muito a passar por um momento difícil, eu não sei. Tem algum que vem à tua mente e você gostaria de recomendar, compartilhar conosco? Você falou uma palavra aí que eu me lembrei de um livro que eu li, de história de sucesso, que foi, você falou, um momento de inflexão. Sim. Então, eu acho bacana você entender dentro do seu negócio o poder da sua decisão. Sim. E que às vezes você tem que tomar decisões e isso muda o seu negócio da água para o vinho. Então, um livro que você falou nessa palavra inflexão, eu lembrei que eu achei muito, muito legal, é o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Legal. Acho que principalmente para quem empreende, ver uma história de sucesso, né, se inspirar naquilo e saber que as decisões estão no dia a dia, mas tem decisões que são mais difíceis, que realmente é um ponto de inflexão no seu negócio, para você mudar totalmente o seu negócio, o caminho do seu negócio. Então, acho que vale a pena dar essa dica aí. Muito bom. Beleza. Rodrigão, muito obrigado pela sua participação, sua gentileza e sua predisposição aqui de compartilhar sabedoria conosco. Espero que você tenha curtido o papo também, o formato, tenha sentido à vontade, né? Muito, muito bom. Agradeço demais. Acho que essa abertura e pegar empreendedores aqui do Nordeste e falar um pouco, dar seu depoimento, dar os pontos de fraqueza, o que é que você conseguiu dentro do seu negócio levar e ampliar para o sucesso, isso termina ajudando muitas pessoas a terem coragem de empreender, sem dúvida, ou pelo menos pegar uma dica aqui, outra ali que a gente falou que pode levar para o seu negócio também. E eu estou sempre à disposição aí para o que vocês precisarem de mim. Maravilha! Mais um Invest Nordeste Podcast. Muito obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha aproveitado e até o próximo episódio.